Durante a investigação, é o juiz que decreta prisões preventivas, autoriza buscas e apreensões, quebras de sigilo e outras medidas. A fase seguinte é o processo. E esse mesmo juiz vai ter a isenção necessária para julgar o réu? Esse é um debate antigo no direito penal. A Comissão Especial da Câmara, que discute o novo Código de Processo Penal, tenta resolver esse dilema. Dois projetos determinam que um juiz atua na fase de investigação. Esse é o juiz de garantias. E quem deve responder pelo julgamento do réu é outro magistrado, o juiz do processo. O relator geral do projeto e o presidente da comissão especial têm posições diferentes sobre a viabilidade da implantação desse sistema. A grande tese de implantarmos no Brasil o juiz de garantias é para evitar injustiças, porque na medida que você tem um único juiz para o processo, como é hoje no Brasil, o juiz que atuou na fase da investigação criminal, decretando medidas cautelares, ele estaria contaminado e a tendência dele é condenar. Essa tese não é absoluta, ela não é verdadeira, porque senão no Brasil nós não teríamos ninguém absolvido. De outro lado, o orçamento do Poder Judiciário brasileiro não comporta a figura do juiz de garantias. Aí nós temos dois níveis de problemas, né? Um problema operacional, organizacional e um problema de princípio, não é? Que é relacionado à legalidade do processo, devido ao processo legal. Eu entendo que o problema do princípio não pode ser deixado de enfrentar por conta do princípio do problema operacional. O princípio é maior que essas vicissitudes operacionais e organizacionais. Então, criemos a estrutura, criemos a operacionalização suficiente para dar condições e consistência operacional para o juiz de garantias. Outro tema discutido na audiência pública foi a regulamentação do poder do Ministério Público para investigar. O representante do Instituto de Advogados do Brasil teme a concentração de poderes na instituição sem que haja controle externo. Não é possível que um único órgão ele concentre poderes investigatórios, o poder de propor ação penal e funcione sem controle, sem o controle que se exerça apenas internamente, porque o Ministério Público, obviamente, existe controle, existem as corregedorias do Ministério Público que funcionam, existe o Conselho Nacional do Ministério Público, mas não existe um efetivo controle externo, como ocorre, por exemplo, com as polícias. Para a maioria dos debatedores, no entanto, a polícia e o Ministério Público têm campos de investigação diferentes e complementares. E a mudança no Código de Processo Penal viria apenas criar regras para procedimentos que já existem. Que o novo Código de Processo Penal ele tem que traduzir aquilo que já acontece. A investigação não é monopólio das polícias. Há órgãos públicos que têm poder de polícia administrativa e que investigam, como a Receita Federal, o Banco Central, o INSS, traduzem isso em representações para fins criminais ao Ministério Público. O Ministério Público também investiga, seu poder de investigação foi reconhecido pelo Supremo, através do instrumento que é regulamentado, que é o procedimento investigatório criminal. O Ministério Público já detém uma responsabilidade que vem da Constituição, essa previsão de requisitar a instauração de inquérito. Ele, no dia a dia, ele participa efetivamente de diversas investigações, seja requisitando diligências, seja instaurando procedimentos próprios como o PIC, né? Então eles já têm essa atuação já.